convido aí a abrir tua Bíblia, ou livro de Lucas, ou Mateus 4, do 1 a 11, ou Marcos do 1, capítulo 1, que é bem rapidinho, 12 até o 13, o versículo. Então você vai abrir aí no livro Marcos, Lucas ou Mateus. Que diz assim a palavra do Senhor nessa noite para as nossas vidas. Querido, olha, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, teve fome. E disse-lhes o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a estas pedras que se transformem em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem eu quero. 7 diz: portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás somente o Senhor teu Deus, e só a ele servirá. Levou ainda também Jesus a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os teus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Glória a Deus, queridos. É isso aí, meu amado. Você vê que o diabo, ele é astucioso, ele é usado. Às vezes, amado, nós não entendemos assim a nossa vida. Eu estava meditando ontem na palavra do Senhor, hoje também eu fiquei ali pensando como é que as coisas de Deus são projetadas para as nossas vidas. Então você que é cristão, você que está ouvindo, você que acabou de ligar o seu radinho aí, Deus quer falar com você também. Fica aí ligadinho agora, não desliga o teu rádio, vamos ouvir a palavra do Senhor, porque Deus fala através da sua palavra, amém? Se nós vemos ali no versículo 1, diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado do Jordão e foi levado pelo Espírito de Deus para o deserto para ser tentado. Então, amado, veja que coisa maravilhosa. O Senhor foi levado para onde? Para o deserto. Quantas pessoas, todos os dias, não são levadas para o deserto? Não são colocadas dentro do deserto. O deserto é lugar de sofrimento. O deserto é lugar de sequidão. É lugar de escassez de alimento. O deserto, amado, é lugar onde nós aprendemos a conhecer mais a Deus. E aqui a palavra de Deus diz no versículo 1 que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado para o deserto. Então, muitas das vezes você pode dizer assim: mas como é que o deserto vem sobre a minha vida? Como é que eu consegui entrar nesse deserto? Porque às vezes nós somos lançados no deserto. Nós somos levados para o deserto para sermos tentados, para que Deus venha nos aprovar. Uma coisa que nós aprendemos na caminhada, querido, é que só é aprovado aquele que é testado por Deus. Deus prova aqueles a quem Ele quer aprovar. Então, se você está atravessando um deserto, se você está sendo levado aí, mesmo sem querer, para um lugar que você não decidiu ir, querido, eu quero te dizer: olha, aguenta só um pouquinho, porque Deus está na tua vida, Ele não te abandonou. E diz a palavra de Deus que por 40 dias Jesus foi tentado pelo diabo. Querido, foram 40 dias. Às vezes nós vemos pessoas serem tentadas uma única vez e já não consegue se firmar. Uma única vez que o diabo tenta, a pessoa já cai logo. E diz a palavra de Deus que naqueles dias não comeu coisa alguma o Senhor. E terminando eles, ele teve fome. Veja que o diabo, amado, ele é perigoso, ele é astucioso, ele é sarcás. A palavra diz que o diabo veio apenas para matar, roubar e para destruir a vida do homem. E Deus diz na sua palavra, deixou escrito, que ele criou o inferno para o diabo e para os seus anjos. Então eu quero te dizer nessa noite, filho, olha, que o inferno não foi feito para você. O inferno não foi feito para homens. Pastor Paulo, mas quando nós morrermos, se não conhecermos Jesus, vocês que são cristãos sempre dizem que quando nós não temos Cristo, não aceitamos Jesus, nós iremos para o inferno. Não, não é assim. Pastor Paulo nunca disse isso. Pastor Paulo não seria tolo nem douto em relação à palavra de Deus, pois assim eu louvo a Deus, né, eu tive o privilégio, né, de poder manusear bem esta palavra, porque foi me dado o dom da palavra.
Deus foi quem me deu esse dom e eu louvo a Deus por isso, querido. Não sou nenhum doido, jamais eu diria que você, por não aceitar a Jesus, que você, por não conhecer a Cristo, você não receberia milagres, você não iria para os céus. Querido, que é isso? Quem sou eu para falar isso? A palavra de Deus diz, amado, que muitos, naqueles dias, naquele dia, muitos nascerão, né, ou ressuscitarão para a vida eterna e outros para a morte eterna. Então, se nós meditarmos pela palavra de Deus, isso quer nos dizer, querido, que muitos que estão em Cristo e morreram em Cristo irão para o céu de Abraão e lá ficarão guardados. Mas como assim? Não estou entendendo, pastor. É o seguinte, amado, olha, a palavra de Deus diz que quando o homem morre, o corpo mortal, a casca, volta para o pó porque veio do pó. Mas aquilo que é de Deus voltará para Deus. Então, mesmo que você não seja cristão, mesmo que você não tenha aceitado a Jesus, mesmo que você não frequente uma igreja, quando você morrer, o seu corpo voltará para a terra, assim como o corpo do cristão também voltará. Pode ser evangélico, pode ser protestante, pode ser católico, pode ser macumbeiro, pode ser o que for. Vai voltar para o pó. Todos os corpos voltarão para o pó. Mas aquilo que é de Deus, que é o Espírito de Deus, o Espírito vivificante que habita dentro de cada um de nós, esse sim voltará para Deus. Ah, pastor, então, independente se eu venha ser cristão ou não, se eu venha aceitar a Jesus ou não, eu irei para o céu. Não. Você voltará para Deus, porque veio de Deus. Então, o Espírito que habita em você voltará para Deus. E muitos pastores podem dizer, o pastor Paulo endoidou agora. Não, querido, eu provo pela palavra de Deus. Só entrará nos céus aquele que aceitar a Cristo. Ele diz, aquele que me confessar perante aos homens da terra, eu o confessarei perante o meu Pai que está nos céus. E esse terá parte comigo no meu reino e assentar-se-á ao meu lado, à minha direita. Então, querido, você que aceitar Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai a não ser por Ele, aí sim, você irá para o céu. Mas quando você morrer sem ter Cristo, vai para o pó a sua carne. E o Espírito volta para Deus porque é de Deus. Sim, pastor, então não vale a pena ser evangélico, ser cristão, viver dentro de um dogma, viver dentro de uma igreja, recluso aí dos prazeres da vida, sem poder andar em festa, sem poder beber, sem poder fumar, sem poder me prostituir com o que eu quiser. Então isso não vou querer ser cristão, não. Vou continuar aprontando aí como eu venho. Não, filho, não é por aí. Porque a palavra de Deus diz que naqueles dias, ou seja, naquele dia, quando o ressoar da última trombeta de Deus vier para a terra, ele diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que estão vivos em Cristo serão arrebatados. Mas para que isso tudo? Para se encontrar com o Senhor nos ares. Mas ele diz assim, e naquele dia, o mar dará seus corpos, o fogo dará seus corpos, a terra dará seus corpos, ou seja, tudo que foi enterrado voltará à vida para ter um encontro com Deus no corpo transformado. Aí ele diz, porém, uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a morte eterna. Esse é o dia do julgamento. Querido, olha, você vai pagar por tudo que você faz de errado. Você vai estar diante ou ante, como diz a palavra de Deus, ante o tribunal de Deus. E ali você virá com seus olhos, você verá com seus olhos muitos, né, com palmas e cânticos, chegando ao Senhor com vestes brancas, lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. E você, que passou a vida toda sem servir a Deus, você que passou a vida inteira, né, sem querer nada com Jesus, você vai ressuscitar para a morte eterna. Mas ainda há tempo para você. Deus ainda está na tua vida. Ele está nessa noite falando com você mesmo, que chegou agora e ligou o seu radinho. Ele está dizendo, olha, você ligou para que eu possa dizer que ainda dá tempo de você aceitar a Jesus. Que ainda dá tempo de você se converter realmente ao cristianismo. Muitas pessoas pensam, não quero não, porque eu não quero ser evangélico. Filho, evangélico é só porque temos os evangelhos. Mas você tem que servir a Cristo, da sua maneira. Pega uma Bíblia, começa a estudar a Bíblia, começa a conversar com as pessoas, começa realmente a descobrir quem é Jesus. Aí sim, você vai ver que nós estamos nesse mundo, somos tentados nesse mundo, e a prova está aqui nesse tema de hoje, a tentação do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vemos que no versículo 3, o diabo chega para Jesus e diz o seguinte, se tu és o Filho de Deus, dize a estas pedras que se transformem em pão. Está vendo, meu querido? Essa é a vida, não só, né, dos cristãos, mas de todos que conhecem Cristo. Às vezes, o diabo nos coloca numa situação na qual nós não vemos nenhuma saída. Nós estamos dentro de um deserto ali, sendo provado pelo tentador, sendo tentado todos os dias, mesmo sendo cristão ou não. E ali você vê realmente, assim, aparecer do nada a saída para você. O diabo chega para você e diz, olha, se realmente você é filho de Deus, se realmente você tem Cristo na sua vida, olha, faz com que essa situação se transforme em pão.
Aleluia. Ou seja, em alimento, sai dessa situação, faz ela se transformar, dá um jeitinho brasileiro. Querido, eu quero te dizer que queremos sempre dar um jeito, mudar a situação, transformar as coisas, fazer do nosso jeito para que venhamos ter algum ganho com isso. Só que não é por aí, querido. Porque na mesma hora, Jesus retruca o diabo. Ele diz para ele, respondendo em alta voz, dizendo, olha, está escrito. Você tem que lembrar disso. Toda a verdade, amado, ela está escrita na palavra de Deus. Tudo que está escrito na palavra do Senhor é verdadeiro. Aí ele diz assim para o diabo, olha, está escrito, Satanás, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai de Deus. Então, querido, o pão vivo que desceu dos céus, que é Jesus, esse é que alimenta o homem. Quando ele vem dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus, é porque o próprio Jesus, ele veio da parte de Deus. E ele é quem vai nos alimentar, filho. Ele é quem vai nos dar realmente a direção. Ele é quem vai nos dar o alimento que precisamos. Que lembra daquela mulher que tirava água? E Jesus chega ali para ela e diz, mulher, me dá um pouco de água. Jesus vinha de uma caminhada, ele vinha de uma viagem. E aquela mulher diz, quem é você para me pedir água? Nós somos inimigos. Ele disse, mulher, tu não sabes quem está te pedindo água. Se tu soubesses, tu é quem me pedirias água, e eu te daria uma água, não de beber, mas uma água que saciaria a tua sede para sempre. Eu te daria água viva, aleluia. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o pão que sacia a fome, Ele é a água que sacia a sede. E você só pode ter essa experiência, você só pode ter essa certeza quando você conhecê-lo de fato. Mas o diabo, querido, ele levando Jesus a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. Sabe o que é isso? É quando dá aquele flashbackzinho, aquelas coisinhas que dá na mente do povo. Não só de cristão, querido. Eu estou falando para todos que estão me ouvindo nessa hora. Todos que ligaram o seu radinho aí, aqui na Independente FM, estão ouvindo o programa Renascendo em Cristo. Muitas das vezes você está assim, do nada, dá aquele estalo assim, e você, no momento de tempo, vê todos os reinos desse mundo, e você começa a sonhar, e você começa a pensar entre as coisas, e você começa a pensar em ser melhor, em se destacar, e você começa a ver o diabo. Ele enche os olhos das pessoas para as coisas, amadas, desse mundo. Ele nos começa a se mostrar as coisas que realmente a carne almeja. O diabo, ele veio somente para matar, roubar e destruir o homem, querido. O diabo, ele tem raiva de você. O diabo, ele tem ódio, mas é ódio mesmo. Ele tem ira contra você porque você foi escolhido por Deus. E muitas pessoas dizem, o pastor só prega para mim. Não, eu prego para todas as pessoas. As igrejas, desde o tempo de Jesus, tinham o hábito de pregar para os cristãos. E até hoje nós vemos isso. Pastores que pregam para ovelhas, irmãos que pregam para irmãos, pessoas que pregam para crentes, para evangélicos. Querido, nós temos que pregar para aqueles que não conhecem a Cristo. Nós temos que pregar para pessoas que realmente não sabem que o próprio Jesus, sendo filho de Deus, foi tentado pelo diabo. Ou seja, nós temos que entender isso. É que somos homens, estamos sujeitos a tentações, como diz a palavra de Deus. E muitas vezes você pode dizer, pastor, mas eu sou cristão há mais de 20 anos. Mas ainda faço cada loucura, pastor, cada besteira, pastor. Pastor, eu peco assim descaradamente, depois choro, me arrependo, falo com o Senhor Jesus, e eu sei que Ele me perdoou, pastor, mas aquela culpa continua me matando ali, me massacrando. Pastor, eu queria que o Senhor realmente hoje fizesse uma oração no final para que eu viesse ser abençoado, viesse ser liberto. Eu sei que você está falando isso hoje. O seu coração está gritando dentro de você a velha natureza. Eu conversava com a minha esposa, a missionária Márcia, e nós falávamos sobre um abençoado que ele vive ainda em luta, que há mais de 10 anos ele fica numa luta constante entre a carne e o espírito. Ele fica querendo viver uma vida que ele vivia antes, querendo ser cristão hoje. Pense numa luta. É por isso que Paulo sempre falava, é melhor que nós viéssemos nos casar, ou seja, não só com a esposa, mas com Cristo. Viéssemos ser a noiva do Cordeiro, para que acabasse de vez essa luta, querido. É uma luta constante. Paulo dizia nas suas cartas, olha, tem hora que eu me pego fazendo o que não posso e pensando o que não devo. Então veja se o próprio Paulo, que teve uma experiência grandiosa com Deus, vivia esse dilema. Imagina eu e você, amado, homens do século XXI, dentro da era robótica, dentro da evolução, a evolução do tempo. Querido, olha, as coisas estão caminhando tão rápido que logo, logo nós veremos sim um arrebatamento da igreja e pensaremos que foram, vamos dizer assim, extraterrestres que vieram e levaram pessoas para si, vieram buscar gente para povoar outros planetas. Muitas pessoas pensarão desse jeito. Vai dizer, olha, chegou uma nave e ali uma nave começou a levar pessoas de toda parte do mundo. Querido, isso é um arrebatamento, as coisas estão andando muito rápido. Nós somos a geração que está vivendo as últimas coisas, que está vivendo os últimos tempos.
Nós somos a geração eleita que estamos vivendo a era do arrebatamento da igreja. O Senhor Jesus está voltando, querido, e você tem que despertar. E Ele hoje nos relata na sua palavra, nos mostra pela sua palavra, que Ele também, sendo Filho de Deus, foi tentado pelo diabo. Mas Ele aqui está nos ensinando. Aqui no 6 o diabo disse o seguinte: dar-te-ei tudo a ti, todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e eu dou a quem eu quero. Veja o que é que o diabo faz. Se o diabo teve a ousadia, meu filho, de falar para o próprio Jesus, porque nós sabemos que Jesus veio de Deus. Jesus é filho de Deus. Ele veio da glória do Pai para habitar com o homem e se transformou em homem para sofrer as dores dos homens, para conhecer de perto, porque o homem errava tanto, pecava tanto, queria ser Deus sem conhecer a Deus. Jesus disse: eu vou em forma de homem para que eu possa entender esses abençoados. E quando chega, amado, nessa tentação, ele vê o próprio diabo dizer para ele: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e eu dou a quem eu quero. Versículo 6 de Lucas 4. Então está escrito, foi verdade, aconteceu com Jesus. Aí eu lembro que é o seguinte, que lá no Jardim do Éden, quando o Senhor criou o jardim, ele disse: olha, daquela árvore ali, do conhecimento, do bem e do mal, da ciência, não comam, não tomem ela, para que vocês não morram. Está escrito lá em Gênesis, capítulo 1, se me falar a memória, vai até o 3 essa história. Então, veja que o Senhor Jesus, ele estava aqui agora presenciando o diabo, mais uma vez dizendo que daria todo o poder, toda glória, porque a ele foi dado pelo próprio Deus. Que é isso? Jesus conhece de onde ele veio, ele conhece o seu Pai. Ele diz: olha, quem vê a mim vê ao Pai. Então o diabo estava falando com o próprio Deus. Aonde é que Deus daria, querido, ao diabo o poder e a glória para que ele pudesse agora passar para outra pessoa? Ele estava aqui como enganador. E é assim que ele usa as pessoas hoje. Ele chega para alguém, querido, e ali ele diz: olha, eu te darei toda a glória, eu te darei todo o poder, eu te entregarei porque a mim foi dado, e eu dar-te-ei se você me adorar. É isso que o diabo quer. Para que ele venha prender o homem, ele tem que oferecer. E infelizmente, amado, desde o primórdio, desde os primórdios da criação, o homem tem tido o desejo de ser igual a Deus. O homem tem tido a vontade de ser poderoso, de ser glorioso, de ser famoso. O homem quer ser o eu sou. Só que ele não é nada, querido. E o 7 diz: portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Veja que tem o quê? Uma condição. Há uma condição para o homem ser poderoso, para que o homem venha ser rico, para que o homem venha ser famoso. O diabo, amado, ele dá com a mão e tira com as duas. Às vezes você não entende. Você diz: não estou entendendo mais nada, eu estava bem, eu estava famoso, eu tinha tudo, eu tinha carro, eu tinha fama, eu tinha casa, eu tinha família, eu tinha isso, eu tinha amigos, eu tinha tudo, eu era poderoso, aleluia. Mas o diabo, ele é assim. Ele diz: portanto, eu te darei todo o poder, toda a glória, se tu se prostrares aos meus pés e me adorares. Se tu me adorares, tudo será teu. Ele nos dá uma condição. Ele impõe ao homem uma condição. Ele diz: olha, você quer ser famoso? Você quer realmente, de fato, enricar, ser famoso, ter tudo, ser poderoso? Me adore. E você que está me ouvindo nessa noite, você que tem muitas das vezes falado aí: eu daria até minha alma ao diabo para ser famoso, eu daria assim, eu fazia um pacto, eu fazia uma aliança. Querido, você não sabe o que está dizendo. A palavra de Deus diz, amado, olha, que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. E anjos são essas pessoas que querem fazer parte da vida com o diabo. Querem a fama, querem a glória. Querido, isso aí é por período pouco de tempo, período curto de tempo. A glória passa, o poder passa. Se nós olharmos ali o rei Salomão, ele dizia em Cantares que vã é a formosura, vã é a beleza e enganosa é a formosura. Às vezes nós vemos pessoas: eu sou belo, eu sou bonito, eu sou forte, eu sou lindo. E ali, querido, começa a se exaltar ou exaltar-se a si mesmo, sendo glorioso, poderoso, deslumbrante. Mas tudo passa, filho. Chega uma hora que você vai começar a entrar em unidade, que começa a vir a decadência. Vem você olha para você mesmo e diz: cadê minha musculatura? Cadê minha beleza? O meu rosto está enchendo de rugas, meus seios estão caindo, minhas pernas estão afinando, eu estou engordando, estou ficando cheio de pele, está sobrando pele. E começa ali a ver que realmente vã
era a beleza e enganosa a formosura. Então, amado, se nós olharmos aqui pelo 8, versículo 8, Jesus responde para o diabo dizendo o seguinte: vai-te, Satanás, porque está escrito. Jesus sempre lembrava que estava escrito na palavra de Deus, para que nós hoje viéssemos nos lembrar que está escrito. Então não é placa de igreja, não é pregar pastor, não. Hoje os pastores, querido, pregam mais prosperidade, pregam mais que a pessoa vai crescer, que vai enricar, que vai ser curado, que vai ser beleza, que tal e tal. Não, amado. Nós temos que pregar Cristo e mostrar que está escrito na palavra de Deus, que ele deixou escrito. Ele mostra que ele diz: olha, e Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorar somente o Senhor teu Deus e só a ele servirás. A quem você tem servido, querido? Onde você tem andado? O que você tem feito na sua vida? Eu te pergunto nessa noite. Será que realmente só a Jesus ou só a Deus você tem servido? Como diz aqui o versículo 8 dessa palavra. Será que só a Ele servirás? Ou você tem servido aos prazeres desse mundo? Tem servido às suas loucuras, os seus pensamentos malignos? Quantas pessoas, amado, aí têm feito coisas que desagradam a Deus? Quantas pessoas têm entrado e enveredado por caminhos tortuosos, tropeçando em pedras, em caminhos pedregosos, em caminhos de que realmente só tem espinhos, abrolhos, que eles realmente não têm nem por onde andar mais. Eu te pergunto, a quem você tem servido? Porque a palavra de Deus diz que está escrito que devemos adorar somente ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Querido, se você tem servido aos prazeres da vida, está na hora, amado, de você despertar para Cristo. Mas assim mesmo, sabendo que Deus habitava em Jesus aqui na terra, o diabo tenta, levando Jesus agora lá para Jerusalém, para a terra do Senhor, para o povo de Deus, e pô-lo sobre o pináculo do templo, ou seja, a parte mais alta de Jerusalém, e disse-lhe: se tu és de fato o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem. Imagina, querido, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Querido, muitas pessoas têm se precipitado na vida, têm tirado a sua própria vida, sei lá, pensam que podem fazer tudo, têm lançado mão de tudo, só porque acham que elas são donas de si mesmas. Só que tem uma coisa, querido, nós queremos sempre que Deus nos guarde, que Deus nos livre, que Ele nos dê tudo o que precisamos, e que nos livre mesmo de todo mal. Mas só que esquecemos que nós temos sobre a nossa vida o livre-arbítrio. E Deus nos deixa tomar as nossas próprias decisões. E acabamos, querido, por fazer coisas que desagradam a Deus. E nós sabemos que o preço do pecado é a morte. Sendo ele a morte, nós nos afastamos de Deus. O homem perdeu a herança que Deus havia dado a ele porque pecou. Pelo pecado, querido, ele perdeu aquilo que Deus havia dado a ele. Então veja que o diabo, ele ainda tenta levar Jesus para um suicídio. Ele diz: já que eu não consigo fazer ele fazer milagre, já que eu não consigo fazer ele ser enganador, já que eu não consigo fazer ele dar um jeitinho, já que eu não consigo fazer ele realmente esquecer de Deus, eu vou agora tentar fazer ele tirar a própria vida, suicidando-se e perdendo a salvação. Aqui nós vemos sim que Deus nos deu o livre-arbítrio, e não podemos de forma alguma, querido, culpar a Deus. Ele diz que está escrito que Deus deu ordem a teu respeito aos anjos deles, para que eles te guardem e te livrem de todo mal. Aí muitas das vezes nós somos acometidos de coisas terríveis, nós entramos num deserto aí da vida e não entendemos o que está acontecendo, e às vezes dizemos: Deus me esqueceu, Deus se esqueceu de mim, Deus não me ama mais, as coisas só dão errado, a minha vida vai de mal a pior, Deus não fala mais comigo, Deus nem sequer lembra de mim. Aleluia. Eu sei que você que está ouvindo já passou por isso. Só que eu quero te lembrar uma coisa: Deus jamais se esquece de você. Você é que é ingrato. Você é que realmente não conhece a palavra de Deus. Você muitas das vezes abre sua boca e blasfema. Você diz: o Senhor não me ama, Deus se esqueceu de mim, eu que pregava, eu que jejuava, eu que era um homem de Deus, agora não sou mais nada, eu quero viver trancado, escondido, na caverna como Elias. Querido, a palavra de Deus diz que uma mãe
pode até se esquecer de você, mesmo ela tendo alimentado você, amamentado você. Ela pode se esquecer de você. É o que diz a palavra de Deus. Está escrito na palavra de Deus. Aí lá na frente a gente vê, porém eu, diz o Senhor, todavia jamais me esquecerei de ti, diz o Senhor. Então veja que Deus jamais, querido, se esquece de você. Jamais o Senhor vai abandonar você. Jamais o Senhor, querido, vai deixar você tropeçar em pedra alguma. Agora você tem que lembrar de uma coisa, é que Ele te deu o livre-arbítrio e você está usando desse livre-arbítrio e está entrando no deserto sozinho. Agora lá, meu querido, você vai se encontrar com o diabo. Lá você vai ser tentado, sim. Lá o tentador vai te tentar de todas as maneiras. Ele vai mostrar o reino, ele vai mostrar a glória, ele vai mostrar o poder, ele vai dizer que é dele, ele vai dizer que te dá, e você vai começar a encher seus olhos. E se você não estiver realmente ligado no Senhor, você vai cair. Ah, pastor, mas o senhor não entende, eu estou aqui, ninguém vai me visitar. Cadê Deus? E os irmãos que vão na tua casa todos os dias? E as irmãs que vão lá, levam uma palavra, levam conforto, assistem uma televisão com você, assistem uma pregação com você, ali conversam sobre Deus, lembram do passado, lembram do primeiro amor, e Deus não fala com você, filho? Fala. Deus usa pessoa, usa seu filho, usa sua esposa, usa seu irmão, usa a empregada, usa às vezes até o cachorro. Pastor, o senhor está doido? Deus não usou uma jumenta para falar com o Balaão? Por que é que ele não pode usar o cachorro? Hoje eu conversava com o abençoado do irmão Rincon, e eu comecei ali a falar sobre Balaão, que Deus usava pessoas para profetizar desgraça para o povo de Deus. E é verdade. E eu disse a irmão Rincon, aí você vê, o abençoado do Balaão vai lá como profeta profetizar contra o povo de Deus. Eu disse até falando com a irmã Lúcia, irmã Lúcia, às vezes tem pessoas na igreja que assim, almejam a queda de um irmão para assumir o lugar do irmão, que almeja que o pastor caia para assumir o lugar do pastor. Tem pessoas que ficam na expectativa ali, ó, na torcida, na arquibancada. Eu quero ver se ele cair, eu assumo o lugar dele. Que é isso, amado? Isso aí é torcer contra o povo de Deus. Isso aí é profetizar contra os princípios da Bíblia. Hoje nós vemos muito isso. Aí eu estava falando com o irmão, o missionário Rincon, eu disse, missionário, agora é interessante, me lembro muito de Balaão. Balaão ali em cima daquela jumenta, correndo para ir rapidinho atender o chamado do rei, para profetizar contra o povo de Deus, contra o povo. Imagina só, Deus Altíssimo, Deus de Israel. E ali a jumenta corta para um lado, e ele dá tapa no focinho da jumenta, vem para o outro, ele dá outra tapa na jumenta, e ali ele apruma o caminho, e a jumenta tem uma hora que ela diz, espera ainda. Aí derruba o Balaão das costas dela, diz, olha, cai fora, Balaão. Tu tá doida, tá vendo que eu não quero te levar para esse lugar? Deus não está nesse negócio, Balaão. E começa a falar, imagina, querido, o susto de Balaão vendo uma jumenta falando com ele. Então, querido, eu quero te dizer, às vezes, Deus está falando com você. É você, querido, que não está entendendo. É você que não está mais ouvindo a voz de Deus. Amado, olha, o pecado afasta o homem de Deus. O pecado nos distancia de Deus a ponto de não conhecermos mais a voz de Deus. A ponto, querido, de você olhar para a Bíblia e só enxergar a capa. E você não saber mais aonde se encontra a palavra do Senhor. Se tornar um induto na escrita. Quando você deveria nela meditar de dia e de noite e dela se apartar a momento algum. É com você mesmo, homem de Deus, que eu estou falando nessa hora. É por isso que eu digo, desde os primórdios da criação, a palavra do Senhor tem falado com muitos crentes. É a preocupação de Deus, está em nós, querido, que já fomos salvos, estamos sendo enganados agora no futuro. E muitos que são enganados apostatarão da fé e perderão a sua salvação, se não vigiar. Agora, querido, para encerrarmos esse sermão por causa do horário, no 12 diz o seguinte, e Jesus respondendo disse-lhe, dito está, Satanás, não tentarás ao Senhor teu Deus. Aí é onde está, querido, o segredo. Não devemos tentar o Senhor. Jesus deixou escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Querido, diz a palavra de Deus no 13 para encerrar, e acabando o diabo toda a sua tentação, ausentou-se dele, de Jesus, por algum tempo. Veja que o diabo não desistiu. A palavra aqui é clara. E ausentou-se dele, a parte B, por algum tempo. O diabo disse, vou embora, mas eu volto, viu, Jesus? Ainda vamos nos encontrar. Querido, imagina, se o diabo conhecia Jesus, sendo filho de Deus, sabendo que Jesus conhecia a palavra, sabendo que Jesus veio dos céus, ele deixou ele por pouco tempo, por algum tempo. Imagina por você e comigo, filho. Amado, olha, volta agora.
Aproveita esse momento. Deus está te chamando, Ele está dizendo, olha, não tentarás ao Senhor teu Deus. Às vezes, nós fazemos coisas que não agradam a Deus. Às vezes, queremos provocar um milagre no qual Deus não está. Às vezes, filho, nós entramos em veredas espinhosas, pedregosas, e ali o Senhor não pode dar ordem ao anjo, porque é você e eu que estamos querendo entrar. Eu sempre digo, na nossa igreja, na qual eu estou como pastor, que o homem começa a juntar resquícios de pecado na caminhada e vai jogando no fardo, porque a palavra diz que o nosso fardo é pesado. Leve ao fardo do Senhor Jesus. E aí nós começamos a aumentar esse fardo. E vai chegar uma hora, querido, que nós estamos como aquele peregrino, aquele filme, um fardo enorme nas costas, transportando. Mas nós olhamos pela palavra onde está escrito que o caminho que leva aos céus é estreito e a porta é estreita. Aí sim, é onde você vai entender esta palavra. É que lá, querido, o teu fardo está tão enorme, tão grande, que você vai travar a caminhada. Você vai parar, vai olhar onde você caiu, vai ter que voltar lançando fora aquilo que você juntou no pecado, para que o teu fardo venha desaparecer e que ele venha se tornar pequeno, para que você possa passar pela porta estreita, aleluia, entrar no caminho estreito, apertado, e lá você vai encontrar sim o Senhor Jesus de braços abertos, mais uma vez dizendo, filho, eu já estava com saudade de você, aleluia, filho, eu estava com saudade da sua palavra, com saudade do nosso amor, das pregações, do louvor. Olha, querido, você que deixou a casa de papai, você que foi chamado para ser um grande pastor e não quer ser nem presbítero. Não, eu vou ficar como diácono, eu quero só como diácono, porque já foi me dado esse fardo, eu não quero aumentar meu fardo, e daí está se escondendo, as pessoas vão lhe visitar, você se alegra ali por um momento, um pouquinho de tempo, depois se esconde, você fica ali se entristecendo, as coisas começam a pensar, você começa a prosperar, mas não entende, você começa a ver que Deus abençoa, mas Deus está me abençoando, mesmo estando errado. Querido, Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso, as misericórdias dele, aleluia, é o fato de você não ter sido consumido. E para você, meu amigo, que está ouvindo essa palavra, você que ouviu esta mensagem, eu quero te mostrar aí, ó, Jesus foi tentado, ele foi provocado pelo diabo, assim como você é todos os dias. É você mesmo. Você foi provocado por muitos dias aí, entrou nessa situação, perdeu tudo, porque você mesmo foi quem buscou o que você estava fazendo de errado. Foi você mesmo que buscou perder sua família, foi você mesmo que buscou perder seu emprego, porque você vacilou, camarada. Mas eu quero te dizer que o Senhor Jesus Cristo nos mostra, pela sua palavra, que nós podemos também. Nós temos que repreender o diabo com a palavra de Deus, mostrando para ele que está escrito que o nosso Senhor e Salvador deu a vida por mim e por você, para nos dar salvação. E se nós crermos nele, teremos a salvação eterna. Amém? E olhando para ele, nós iremos ver o próprio Deus personificado na vida do Filho. Então, nessa noite, eu quero te convidar a aceitar a Jesus como o Senhor e Salvador da tua vida, para que você possa morar nos céus. Você vai dizer assim para o pastor Paulo, aí vai dizer o teu nome, aceito o Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da minha vida. Aí você vai dizer, Senhor, perdoa meus pecados. Até aqui eu errei, Senhor, mas eu quero me consertar a partir de hoje. Eu quero realmente, de fato, Senhor, ser tentado sim, mas ter o poder para repreender o tentador. Para poder chegar nele e dizer, olha, está escrito, Satanás, que nem só de pão viverá o homem. Não vai ser mais o alimento que vai me prender. Não vai ser mais o orgulho, não vai ser mais o poder, a glória, a fama que vai me afastar de Cristo. Não. Você pode ter isso com Jesus. Diga isso para ele. Diga, eu posso ter isso. Eu posso ter tudo isso. Eu posso ter glória, eu posso ter poder, eu posso ter fama, eu posso ter luxo, mas dentro da vontade de Deus. Porque o meu Deus se alegra em me dar, como está escrito na sua palavra. O nosso Deus se alegra em nos dar, querido. Então, tenha certeza, se você realmente quer aceitá-lo, diga, eu aceito o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Deixa o pastor Paulo fazer uma oração por você e vamos passar mais 2 louvores para encerrarmos esse programa abençoado, que já estamos avançando em outro horário. Em nome de Jesus. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome. Meu Deus, cada vida agora, Pai, que está ouvindo essa oração, que o Senhor possa, meu Deus, estar tocando nelas agora. Coloca a tua mão santa, poderosa, começa a curar, começa a sarar, começa a arrancar aquilo, meu Deus, que está doendo.
Pai, em nome de Jesus, onde estiver uma enfermidade, onde estiver, meu Deus, uma dor, onde estiver uma doença agora alojada, que o Senhor possa nessa hora dar um basta. Eu repreendo esse mal. Eu neutralizo esta ação do diabo. Eu paraliso agora, meu Deus, todo projeto satânico nessas vidas, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, toda doença bate em retirada agora. Essa mulher, meu Deus, que está com a dor, essa mulher que está sofrendo, Pai, com a dor aí, meu Deus, há muitos dias. Meu Deus, vai até a minha casa também, a missionária Márcia está com a dor, meu Pai, no estômago. Que o Senhor possa colocar a tua mão agora e fazer um milagre, meu Deus, porque tu podes. Tu és o poderoso, tu tens todo o poder, toda a glória está em ti, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, lá em cada casa, em cada família, coloca o teu Espírito Santo, coloca a tua paz, coloca, meu Deus, o teu amor. Meu Pai, reconstrói, meu Deus, aquilo que foi destruído pelo diabo. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nos guarda e nos livra de todo mal. Abençoa-nos, ó Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nos dê uma noite abençoada. E em nome de Jesus, Pai, continua sendo nosso Deus, aquele que se alegra em nos dar o que precisamos. Em Cristo Jesus.